Tudo bem? Vamos começar a nossa aula onde vamos falar sobre como conversar com desconhecidos com segurança, apesar da timidez. Você já ficou inseguro, com vergonha, com medo por conta de ter que conversar com alguém que você não tinha tanta proximidade assim, era uma pessoa estranha, eram as primeiras vezes que você estava ali conversando, aí acabou ficando sem jeito nessa hora? Pois então, fica aqui comigo nessa aula que hoje eu vou te dizer como que nós fazemos para ficar confiantes ali ao conversar com pessoas que a gente não tem tanta intimidade. Show de bola? Então, pessoal que está chegando aqui ao vivo junto comigo, sejam bem-vindos, bem-vindas! Eu fico aqui feliz da vida toda quarta-feira de poder estar junto com vocês, aprendendo, trocando, conversando. Ana tá chegando, Joelson, Gustavo, Helena, que maravilha ter vocês aqui junto comigo. Como é que vocês estão? Coloquem aí nos comentários, estão animados para nossa aula de hoje? Sim ou não? Letícia, animação lá em cima? Pois então, vão colocando aí nos comentários que eu quero ver isso. Eu quero ver se vocês estão nessa mesma energia que eu aqui. Esse tema que nós vamos conversar hoje, ele é um tema que é muito recorrente, né? Então, o que eu quero dizer? Várias pessoas trazem essa dificuldade comigo, né? Quando a gente vai falar de timidez, logo vem aquela queixa, né? Eu não consigo conversar com pessoas desconhecidas, eu fico sem jeito, eu fico tímido. E é por isso que a gente tá fazendo essa aula aqui, para você não sofrer com isso, porque afinal de contas a gente tá o tempo inteiro conversando com pessoas desconhecidas. Vocês não concordam? A gente precisa ir lá na padaria comprar um pão, a gente precisa conversar com uma pessoa que a gente não conhece tanto, né? A gente tá lá no nosso trabalho, daqui a pouco precisa conversar com o cliente, precisa conversar com pessoas ali que não fazem parte do nosso dia a dia, né? Então é necessário sim a gente saber socializar, saber se comportar de uma maneira que vai ser positiva, né? Que a gente não precisa ficar fugindo, né? Por medo de ter que conversar com as pessoas ali. Show de bola, vamos que vamos. Mais uma vez, bem-vindos, bem-vindas. O pessoal que tá entrando ainda aqui no início da live, né? Até o Instagram, aliás, ir distribuindo os convites demora uns minutinhos, né? Pra vocês poderem ir chegando, por isso que eu vou fazendo essa recepção aqui, né? Vou introduzindo o tema, pra daí depois a gente começar com tudo, a nossa aula de fato, e eu entregar aqui o conteúdo pra vocês da nossa aula, beleza? Enquanto isso, compartilhem também com outras pessoas, né? Mandem ali o aviãozinho, tem aqui no cantinho um aviãozinho para pessoas que vocês acham que vão gostar também de estar aqui junto com a gente nessa aula para aprender sobre esse tema. Show de bola? Vamos que vamos! Coloquem aí nos comentários. Boa noite, Karina! Comecem a interagir comigo! Quem me acompanha, quem é aluno ou tá aqui comigo no Instagram, sabe que eu gosto de conversar, eu gosto de interagir. Então mandem essas energias aqui pra mim também, não me deixem falando sozinha. É por isso que a gente tem as aulas ao vivo também, pra poder trocar, pra poder conversar. Tá bom? Maravilha? Vamos começar? Sim ou não? Vamos começar essa aula? Coloquem aí também. Vamos que vamos. Bom, primeiro de tudo, né? O que acontece quando a gente precisa estar ali conversando com pessoas desconhecidas? É muito comum que a gente acabe ficando com vergonha, né? Que acabe se sentindo nervoso, nervosa, que não consiga pensar em coisas para falar, então acaba fugindo todos os assuntos da nossa cabeça, aí fica aquela coisa, não tenho nada para dizer, não consigo continuar essa conversa, não consigo falar com essa pessoa, parece que não tem nada ali naquele momento. Na verdade, a gente sabe que sim, nós teríamos muitas coisas para conversar, nós poderíamos ficar horas conversando, só que essa ansiedade, esse medo, esse nervosismo acaba travando e fazendo com que a gente não consiga avançar ali na conversa, ou até mesmo que não consiga iniciar essa conversa. Quantas vezes a gente gostaria de chegar, abordar uma pessoa, conversar, e aí acaba não fazendo por esse mesmo medo, né? Então, a gente muitas vezes tem muito o que dizer. Eu diria que muitas e muitas pessoas, a maioria das pessoas com quem eu trabalho, que eu conheço, alunos, pacientes, sabem conversar, sabem interagir, sabem, né, estar ali mantendo uma conversa, mas é a timidez que acaba travando. Então isso é muito comum quando a gente precisa conversar com estranhos. Por quê? Porque a gente não sabe qual que vai ser a reação da outra pessoa, se ela vai gostar da gente ou não. A gente tem medo da reação dela, medo que ela não goste de nós, né? Então sempre fica aquele pensamento na cabeça, nossa, será que o que essa pessoa vai pensar de mim? O que ela vai achar de mim? E se eu não souber me comportar
do melhor jeito, e se eu não souber falar bem, e se eu não tiver assunto? Então a gente acaba ali ficando com medo dessa reação da outra pessoa, que ainda é um desconhecido, e acaba não conversando, ou então tendo dificuldade de manter ali contato, conversar, enfim. Ok? Então é isso que acontece. Essa situação gera mais ansiedade, porque eu quero que a pessoa goste de mim, porque eu quero causar uma boa impressão. Isso é uma coisa que vocês sempre estão falando. Eu tenho medo de causar uma impressão ruim na outra pessoa. Eu tenho medo que ela não goste do meu jeito. Eu não quero deixar transparecer a minha timidez. Eu não quero que a outra pessoa perceba que eu tô nervosa. Então, tudo isso, né, faz com que a gente fique nervoso de fato e faz com que a gente fique mais inseguro. Então, a gente vai começar a modificar isso agora nessa aula aqui. E eu vou ensinar como fazer isso a partir de 3 passos, ok? 3 passos básicos para a gente começar a se sentir seguro ao conversar com pessoas que a gente não conhece muito bem. Vamos para o primeiro passo? Beleza? Sim ou não? Sim, eu mesmo respondo. Eu mesmo falo, né, gente? Vou tomando minha aguinha. E aí a gente segue. Show de bola. Então, o seguinte, qual que é o primeiro passo aqui para que vocês se tornem mais seguros aí ao conversar com pessoas estranhas? A gente precisa identificar quais são os nossos achômetros e se prevenir. O que significa isso, afinal de contas? O que é achômetro, Karina? Se trata daquilo que a gente acha que pode acontecer, como o próprio nome diz. Ou seja, são aqueles pensamentos de insegurança que ficam ali na nossa cabeça, pipocando e fazendo com que a gente fique com medo. Então eu dei alguns exemplos agora aqui, né? Eu falei antes, eu tenho medo de causar uma impressão ruim, eu tenho medo que a pessoa não goste de mim, sabe? A gente fica pensando e alimentando o tempo inteiro esses achômetros, sabe? Esses pensamentos, eles não são verdades, eles são simplesmente coisas que a gente acha. Por algum motivo a gente colocou dentro da nossa cabeça aqui, por conta da nossa história de vida, por experiências que a gente já teve, a gente encucou com isso e fica na nossa cabeça ali o tempo inteiro dizendo, meu Deus, essa pessoa tá me analisando, o que ela tá achando de mim, ela não vai gostar do meu jeito, ela não tá nem aí, o que eu vou falar não é interessante. E aquilo ali fica na nossa cabeça de uma forma tão forte que nos trava. Como é que a gente vai conseguir conversar com ela de fato se a gente tá ali pensando em tudo isso? Eu até listei alguns que são muito comuns, cada pessoa tem os seus próprios achômetros, né? Mas eu listei alguns, eu vou mostrar para vocês poderem ver assim mesmo e gravar mais. Além de me ouvir falando, também vocês poderem gravar, tá? Alguns desses achômetros que são super comuns. Eu vou virar a minha câmera aqui, espero que dê tudo certo. A última vez que eu tentei virar a câmera, me aconteceu uma coisa, caiu o live, então vamos cruzar os dedinhos aqui, que não vai cair aqui também, tá? Mas vamos ver. Não caiu, né? Vocês estão conseguindo ver bem. Aqui é o roteirinho, ó. Tô compartilhando com vocês o meu próprio roteiro de aula, como é que eu faço, beleza? Olha ali, ó. Esses aqui são alguns achômetros comuns. Então, eu nunca tenho nada pra dizer, então eu já tô acostumada a chegar lá, ter que conversar com uma pessoa estranha, não tenho nada pra falar, nunca vem nada na minha cabeça. Eu não consigo, ó, daí já vem o próximo. Eu não consigo conversar direito, eu não consigo me expressar direito. Olha só, eu não tenho nada de interessante pra falar, meu Deus do céu, o que eu vou falar com esse fulaninho aqui? O que eu tenho pra dizer não é relevante, as outras pessoas já falaram, todo mundo já sabe, não importa de nada, né? Minhas coisas não são importantes, ou seja, eu acabo não querendo falar sobre mim, sobre as coisas que dizem respeito à minha pessoa, porque eu acho que elas não são tão relevantes assim, né? Eu posso falar besteira, então se pra não falar besteira, prefiro não falar nada. A pessoa pode pensar mal de mim, isso aqui é muito presente. Nossa, eu vou falar alguma coisa, o que essa pessoa vai dizer? Será que eu tô certa? Será que eu tô errada? Não, melhor não falar, né? Ela não tem interesse no que eu tenho pra dizer. Será que aqui, né, como se... Isso aqui é bem importante, ó. Vocês podem perceber que tem achômetros que são relacionados a nós mesmos, né? Aqueles que eu digo, eu não consigo, eu não sei falar direito, eu não me comunico bem, tem tudo a ver comigo, né? Eu acho que eu não consigo nada disso. E tem aqueles achômetros que tem a ver com as outras pessoas, né? Então, quando a gente não confia muito, não, essa pessoa aí pode rir de mim. Esse achômetro eu não coloquei, mas aqui nessa lista. Mas também é comum, porque essa pessoa aí vai me criticar. Essa pessoa me critica, né? Como se as pessoas fossem perigosas, como se as pessoas fossem maldosas, né? Estão sempre ali querendo
falar de vocês, estão sempre te analisando, então tem a ver com o outro. E aqui, nesse que eu li pra vocês, ela não tem interesse no que eu tenho pra dizer. Ai, a pessoa é melhor do que eu, ela não tem interesse nenhum naquilo que eu tenho pra dizer. Será que eu não vou incomodar, ser inconveniente? Ai, eu não quero incomodar com as minhas coisas, eu não quero falar esse tipo de coisa. Eu vou só incomodar, eu vou ser inconveniente, eu vou agir de uma maneira errada, não é o jeito certo, melhor ficar quieto na minha, né? Então, também como se a outra pessoa se incomodasse com aquilo que eu vou estar trazendo ali. E se eu falar alguma coisa errada, né? Isso aqui tem a ver com, tá meio misturado ali, tem a ver consigo mesmo. Beleza? Então aqui eu listei alguns desses achômetros, gente, que ficam ali na nossa cabeça o tempo inteiro e nos atrapalham muito. Me digam como que a gente vai conseguir ser confiante, demonstrar segurança se eu tô assim, desse jeito lá na hora de falar com a pessoa. Se eu chegasse aqui nessa aula e tivesse com todos esses achômetros, ou alguns, um que seja, às vezes um deles faz um estrago, né? No sentido de nos deixar ali todo inseguro. Então, como que eu vou chegar aqui, fazer uma aula se eu for ficar o tempo inteiro pensando nisso? Ai, meu Deus, eles não estão gostando da minha aula, eles estão achando nada a ver, eu acho que eu vou ter que parar. Não tem como. Não tem como eu me entregar, não tem como eu ser espontâneo, eu falar aquilo que eu tenho vontade de falar, porque o tempo todo eu vou ficar achando que a outra pessoa vai falar mal de mim. Não tem como. Às vezes são coisas simples. Por exemplo, ó, vi que eu tô com meu batonzinho agora, né? Foi a primeira coisa que me passou na cabeça. Bastei meu batonzinho mais forte hoje. Às vezes eu uso os batonzinhos mais fracos, às vezes eu tenho vontade de botar um batonzinho mais escuro. Agora, digamos que eu ficasse encucada pensando, não, eu não vou botar o batom escuro porque as pessoas não estão acostumadas a me ver assim, então pode ser que elas me critiquem, pode ser que elas achem que fique feio, ou então que elas achem que não combina comigo, ou que eu tô querendo me aparecer porque eu tô aqui com esse batom, ou elas falem que psicóloga não tem que usar batom forte, tem que usar batom neutro, não sei, tô inventando um monte de coisa aqui pra falar com vocês. Vocês percebem o que eu ia fazer se eu tivesse com esses meus achômetros aqui na cabeça? O quê? Eu não ia botar o batom. E é a mesma coisa que a gente faz lá na hora de conversar com as pessoas. A gente não conversa porque tá cheio de coisa na cabeça. Ah, Karina, é errado ter esses pensamentos, é errado eu ter esses achômetros. Não, calma. O que acontece é que a gente, por algum motivo, como eu falei antes, a gente acabou tendo essas ideias. E a gente acabou acreditando nelas. Então, quando eu penso assim, será que eu vou falar alguma coisa errada? É como se a gente já estivesse vivendo isso ali. A gente acredita que de fato pode falar uma coisa errada. E aí a gente vai ficar tentando evitar ao máximo, porque isso aí é um risco muito grande. Mas na verdade é só um achômetro, eu só acho, nada aconteceu. Na real, sou eu ali junto com outra pessoa e pronto. É só isso que está acontecendo. Não tem mais nada além disso. Só que esses meus achômetros, eles ficam na cabeça e a gente fica pensando mesmo, achando, né? Como eu falei, que é real. E a gente fica tentando fazer com que eles se comprovem. Olha que doido, né? Porque a gente acredita muito nisso. Eu acredito que as pessoas vão me julgar, eu acredito que eu não sou boa conversando, eu acredito que eu sou uma zero esquerda na arte da comunicação, digamos assim. Ou pra poder interagir simplesmente ali com as pessoas. Acho que eu sou péssima. Então eu vou ficar tentando reforçar isso porque é a minha crença, é aquilo que eu acredito. Ou seja, eu não vou falar mesmo. Ah, é melhor ficar quietinho. Ou então eu vou ficar tão nervosa, com tanto medo que eu vou ter dificuldade de ter assunto, porque realmente quando a gente tá ali com a outra pessoa, às vezes a gente trava e não tem assunto. Não tem assunto por quê? Por conta disso tudo que eu tô falando aqui, desses achômetros que ficam na cabeça. Enfim, mas aí a gente reforça isso pra si mesmo. Eu vou continuar ali com aquela ideia. Eu não sou boa pra conversar. Eu não consigo conversar com pessoas estranhas. É como se aquela pessoa estranha, ela representasse algum perigo. É como se aquela pessoa estranha, ela fosse te causar algum mal. Ela fosse falar mal de você, principalmente aqui, que é a questão central da timidez. Eu não posso confiar numa pessoa que é estranha pra mim. O que ela pode fazer pra mim? O que pode acontecer se eu chegar e me aproximar? Ela pode me ignorar, eu posso ser rejeitado por ela, né? Ou ela vai me responder de uma maneira meio mal educada, ela não vai ser tão bacana ali comigo. Aí eu vou me sentir ruim, eu vou reforçar tudo isso aqui, né? Que eu não sou uma pessoa bacana, que eu não sou uma pessoa interessante. Então, pra mim evitar esse tipo de coisa, é melhor eu nem falar. Vai que aconteça isso. Ou vai que ela seja grosseira comigo, vai que ela não me dê papo, vai que ela seja uma pessoa que não se interessa por mim.
então é melhor eu nem chegar a conversar com essa pessoa, por favor. Não quero ter que passar por esse sofrimento. Tentando não passar por esse sofrimento, eu me fecho, eu tenho dificuldade de conversar. E quando eu preciso, que eu sou obrigada a conversar, eu sofro horrores. Porque eu fico com essa sensação ruim ali, que a pessoa tá me julgando, que eu não tô conseguindo conversar, que eu não tenho papo, que eu não tenho jeito, que eu não sei o quê. Entende? Então, o primeiro passo de tudo aqui, pra gente começar a conversar com mais segurança com as pessoas que a gente ainda não conhece bem, é identificar esses achômetros para que eles não dominem totalmente, para que eles não se coloquem ali como algo que vocês nem percebem, mas que estão direcionando você. Então, a gente identifica quais são. Eu vi que uma pessoa comentou aqui que a Andressa colocou que o 1 e o 3 definem ela totalmente. Vamos ler aqui de novo, né? Qual que era o 1 e o 3? Eu nunca tenho nada pra dizer. Era o primeiro, né? E o terceiro que ela falou, eu não tenho nada de interessante pra falar, né? Então, vamos lá. A Andressa já identificou aqui alguns achômetros dela. A gente vai começar agora a se prevenir deles. Dizer, caramba, vou pegar o exemplo dela aqui. O primeiro, né? Eu nunca tenho nada pra dizer. Será que realmente a Andressa nunca tem nada pra dizer? Quando ela tá perto de pessoas mais próximas, que ela se sente à vontade, a conversa não flui melhor? Não surgem assuntos ali que ela sabe conversar? No dia a dia dela, no trabalho dela ou na vida pessoal, ela não tem assuntos ali, ela não vive coisas, aliás, né? Eu diria. Ela não vive coisas no trabalho, ela não vive coisas na vida pessoal. Todo mundo vive aqui. Ou seja, nós já temos muitas histórias para contar. Nós já temos muitas experiências para contar. Se a gente fosse parar para pensar hoje, o dia que nós vivemos, mesmo que a gente tenha ficado o dia todo assistindo televisão, se fosse o caso, não é uma crítica, tá, gente? Eu tô falando uma coisa em casa ali, não é que eu saí, fui trabalhar, fazer outras coisas, eu fiquei em casa ali, ainda assim eu tenho uma história para contar. Daqui a pouco eu assisti alguma coisa, me passou alguma coisa na cabeça, eu fiz uma comidinha lá na hora do almoço, eu tive que comer alguma coisa. Você percebe? Então, a gente tem assunto. Seja a nossa própria história, a nossa própria jornada. Quantas coisas a gente já viveu? Quantas coisas a gente já fez? Quantas experiências de vida? Tudo isso é história, tudo isso é assunto, sabe? Então, só disso que eu tô falando, fora mais um monte de coisa que a gente poderia ficar aqui um tempão falando, só essa questão de experiência de vida já prova que a Andressa, ela sim tem o que dizer. Ela tem experiências, ela tem conteúdo para trazer. E daí também ela pode fazer relação com a vida pessoal, né? Com aquelas pessoas mais próximas dela. Eu não consigo desenrolar uma conversa? Eu não consigo conversar? Isso é uma coisa que eu identifico muito com os clientes de terapia, principalmente. Por quê? Porque eles têm essa sensação, às vezes trazem pra mim, porque eu tenho muita dificuldade pra conversar. Mas aí na terapia, na hora que a gente tá conversando, a conversa flui de uma maneira que quando a gente vê já passou do tempo, terminou ali porque teve muito papo, teve muita coisa pra falar. O que isso prova? A pessoa sim tem o que dizer. Só que naquela hora ela tá nervosa. Na hora, por exemplo, de conversar com uma pessoa desconhecida, ela fica nervosa, fica com medo. E aí o que acontece? Trava. Trava, não vem nada na cabeça. Então, isso que eu tô trazendo pra vocês já mostra como é um achômetro. Eu nunca tenho nada pra dizer. Nunca é uma palavra muito forte, né? Às vezes eu posso ficar inseguro, às vezes eu posso ter um pouco de dificuldade de manter uma conversa, beleza, às vezes acontece, não tô dizendo que nunca aconteceu na vida de ninguém, aconteceu inclusive comigo já, como eu já compartilhei com vocês muitas e muitas vezes. Não tenho assunto pra falar, não tenho o que dizer ali naquele momento. Ok, aconteceu, já vivi minhas experiências, agora dizer que eu nunca consigo conversar, aí já é outra história. Eu diria que simplesmente faltou assunto naquele momento porque você estava se sentindo inseguro, porque aquilo ali estava te representando algum tipo de ameaça, ou até mesmo porque não tinha assunto mesmo. Às vezes a gente tem que saber também que não vai ter conversa para sempre. Às vezes um assunto morre. Às vezes pode ser que nós tenhamos dificuldade para manter essa conversa, mas às vezes simplesmente a conversa morreu e deu, sabe? E a gente daqui a pouco vai começar outro assunto, ou então a gente não vai falar nada, ou vai encerrar a conversa, ou vai ficar em silêncio, dependendo a pessoa com quem a gente está, sabe? E tá tudo certo. E aí agora eu vou pegar o segundo, então, achômetro, que na verdade é o terceiro que a Andressa colocou aqui, que foi o seguinte: eu não tenho nada de interessante para falar. Na verdade, ele vem muito de encontro ao que eu acabei de trazer aqui também, sobre nunca ter o que falar, né? Poxa,
aquilo que você vive, as nossas experiências, a nossa história, a nossa trajetória, aquilo que a gente faz é importante. Só isso é importante. Então, se você começar a ouvir, por exemplo, a outra pessoa que está ali conversando, ela vai trazer aspectos da vida dela. Se a gente consegue se conectar, se a gente consegue ouvir com clareza ali, né, entender aquilo que ela está falando, naturalmente vai vir coisas nossas, pessoais, que eu posso estar compartilhando. Eu daqui a pouco vou lembrar de um aprendizado que eu tive sobre aquilo que ela está falando e eu vou poder trazer de volta. Naturalmente vai vir coisas ali pra gente poder falar. Só que a gente fica se cobrando, às vezes, de ter que trazer coisas muito incríveis, muito boas. E às vezes é o mais simples. É o mais simples que conecta. Às vezes falar de uma coisa do dia a dia, eu falei antes, o que eu comi hoje de meio-dia. Vai trazer uma conexão ali, talvez não, talvez sim. Olha, eu também comi tal coisa, eu tô tentando fazer uma dieta, sei lá, mas tá difícil. Aí eu digo de volta, nossa, eu também já tentei, não é fácil, a gente tem que ter disciplina. Eu fiz desse jeito pra dar certo. Pois é, deu certo pra você? Pra mim eu não tentei ainda fazer desse jeito, mas eu acho que pode me ajudar. Você consegue perceber como é uma coisa simples, é uma coisa do cotidiano. Comer, gente. Comer. Comer é a coisa mais básica. Alimentação é a coisa mais básica. E eu posso manter uma conversa de horas, porque por ser básica, também é uma coisa importante. Também é uma coisa que precisa ser conversada com as pessoas. É básico. Mas isso aqui é uma coisa tão cotidiana, tão corriqueira, não sei o quê. Isso conecta. Isso é simples e conecta. Isso mantém conversas. Eu tô falando aqui pra vocês de uma maneira muito geral, né? Eu tô falando aqui sobre assuntos aleatórios. É claro que vocês vão adaptar o tipo de assunto, de tema das conversas de vocês com aquela pessoa com quem você está conversando, né? Então, por exemplo, vai ser diferente um papo com uma pessoa que você nunca conversou na vida no trabalho, por exemplo. Então, você vai adaptar ali para o contexto, ok? Mas a questão é que o simples, o que eu quero trazer aqui nesse primeiro momento é que o simples, ele também conecta, ele também gera conversa. Às vezes eu acho que eu tenho que trazer a coisa mais incrível para ser uma pessoa interessante. Mas o simples fato de você estar vivendo, o simples fato de você ter histórias, de você, né, compartilhar isso com as pessoas já vai tornar essa conversa interessante. Você não precisa ser a pessoa mais incrível do mundo que se vira em 1000 para poder fazer algo e dizer, nossa, eu sou uma pessoa interessante, senão ia ser muito difícil, né? Não precisa, não tem necessidade. Então, a gente percebe mais uma vez que isso é um achômetro. Isso, né, de eu não tenho nada de interessante para falar. Eu acho que não tenho nada de interessante, então prefiro não falar. Então, prefiro deixar de conversar ou deixar a conversa morrer. Vamos lá. A Kátia colocou que adorou o batom. Ai, que bom. Beijinho. Vamos ver aqui. A Maria colocou, eu passei 20 anos sem falar com uma pessoa bem legal por causa desses achômetros. E hoje enviei uma mensagem mesmo com medo e vergonha. Quando eu tô no Zoom, essa é a hora que eu mando festinha, né? Quem aí já viu minha festinha fala o que significa, né? É o emoji de festinha que a gente consegue colocar lá quando a gente tá interagindo no Zoom. Então agora tô mandando aqui pra você também. É isso, olha, quantas vezes a gente deixa de falar com pessoas importantes, a gente deixa de conversar com pessoas queridas que podiam estar próximas de nós por medo, por vergonha, a gente nem sabe, a gente acha que ela não quer conversar, a gente acha que ela não tá nem aí pra gente. E aí tu manda uma mensagem lá, com medo, com vergonha, e aí você vai descobrir. É assim que você vai descobrir se a pessoa quer ou não quer falar com você. E se ela não quiser também, tá tudo bem, tá tudo bem. Não significa que você é uma pessoa ruim, que você é horrorosa, que ninguém quer saber de você, que você não tem nada de interessante. Não. Você tem outras pessoas com quem você vai poder conversar, com quem você vai poder trocar. Beleza. Mas ficar com aquele achômetro na cabeça sem ter certeza é só pra gente sofrer. É só pra gente ficar com aquela esperança às vezes, né? Ai, será que vai acontecer o quê? Será que um dia eu vou poder conversar com essa pessoa? A gente vê muito isso em relacionamento amoroso, principalmente no início, quando a gente quer se aproximar de alguém, a gente quer paquerar e tal. Ai, mas e se eu levar um não? E se essa pessoa me dá um fora? Não, não posso. Por que não pode? Gente, nós somos rejeitados sempre. Não são todas as pessoas que se conectam com a gente. Sabe? A rejeição faz parte. Ai, Karina, mas eu vou sofrer muito, porque é como se eu fosse uma pessoa ruim. Um achômetro. Pode até ficar chateado. Poxa, eu queria sair com a pessoa. Poxa, eu queria saber a resposta dela. A gente fica chateado mesmo. Tem direito de ficar chateado. Tem direito de ficar chateado. Agora,
dizer que a gente não vale nada, ou que é ruim, que não é interessante em nada, porque levou um fora, porque alguém nos deixou no vácuo, isso daí já é muito pesado. E só vai fazer com que a gente fique criando mais achômetros, ou então intensifique esses que a gente já tem. Tá bom? Então, vamos pensar sobre isso. É melhor também fazer como a Maria e falar lá com medo mesmo, com vergonha mesmo. Esses são os passos. Às vezes a gente começa com vergonha e com medo mesmo. Eles não somem não, eles continuam ali e aí a gente segue o baile e vai se sentindo mais forte cada vez mais. Show de bola! Vamos que vamos. Vocês já estão aí com tudo passado com relação ao passo 1, né? Vocês já sabem do que se trata. É identificar esses achômetros e começar a se prevenir com relação a eles. Não deixar que eles tomem conta, que eles dominem na hora de vocês conversarem com uma pessoa. Porque eles vão desmotivar, eles vão deixar a gente com mais medo. E não é isso que a gente quer naquela hora. O que a gente quer é uma postura de confiança, de segurança. Tá bom? E aí a gente vai então para o passo 2, que é justamente isso, se colocar numa postura de segurança, de confiança. Não vamos mais ficar alimentando esses pensamentos aqui na hora de falar. Eles vão aparecer, como eu falei, não tem nada de errado, eles aparecem por conta da nossa trajetória de vida, não é por nada que eles passam, que eles vêm na nossa cabeça, não tem nada de errado pensar. Eu não quero dizer aqui pra vocês que depois dessa aula vocês nunca mais vão pensar esse tipo de coisa, por isso que eu falei, é identificar e se prevenir. Não é eliminar com eles a vida toda. É identificar e se prevenir, identificar e se prevenir. Porque eles aparecem por conta dessa nossa trajetória, enfim. E é só que a gente não pode se deixar levar com eles, né? Não, deixa que eles me dominem, deixa que eles falem por mim. Não dá. Então, a gente vai começar a se colocar numa postura de confiança. A gente vai se colocar numa postura de confiança. Ok, entendi que eu tenho as minhas inseguranças, entendi que às vezes eu não consigo, eu tenho dificuldade de conversar, entendi que isso acontece comigo, mas eu não vou ficar aqui só me lamentando e deixando que tudo isso me domine. Eu vou me colocar aqui na minha postura de confiança e vou conversar com a pessoa. Então, eu posso, eu consigo. Pode ser que em algum momento lá atrás eu tive dificuldade para falar? Teve. Pode ser que ontem, hoje eu tive essa dificuldade? Ok, a gente não vai negar isso. Foi um fato que aconteceu. Mas não quer dizer que tem que ser assim sempre. A partir de agora eu vou estar sempre com dificuldade. Eu posso, eu consigo. Resgatem aqueles momentos em que vocês conseguiram. Por exemplo, né? Falei antes pra Andressa. Tem momentos com pessoas mais próximas que talvez você se sinta mais confiante para conversar. Pessoas muito íntimas, enfim. Que ela pode resgatar, ok, se eu converso com essas pessoas aqui, eu posso conversar com outras também. Eu consigo. Isso não importa. Isso que eu tô falando, não importa aonde você esteja. Eu tô lá na padaria comprando um pão. Ou eu tô conversando com um executivo. Eu tô conversando com uma pessoa muito importante. Se mantenha nessa postura de confiança, dizendo pra você mesmo, eu posso, eu consigo conversar. Eu posso, eu consigo chegar e interagir. Eu sei como que se faz isso. Eu sei como falar. Eu aprendi a me portar diante das outras pessoas. Eu vou trazer um exemplo aqui. Tem pessoas que têm dificuldade de cumprimentar, por exemplo. De chegar e dizer, oi, bom dia, tudo bem? Dar a mão ali, apertar, ou então falar de longe. Fica sem jeito, fica com vergonha. Isso é muito comum de acontecer. Por que a vergonha? Eu posso fazer alguma coisa errada? O que a outra pessoa vai dizer? Gente... O que é o cumprimento? É fazer o que eu acabei de fazer. Você vai chegar lá e dizer, bom dia, tudo bem? Dá a mão para a pessoa. Basicamente é isso. Ou você pode só falar, bom dia. Não precisa nem ter um tudo bem. Isso é o cumprimentar. Eu acredito que todos vocês sabem fazer isso. Vocês aprenderam socialmente, vocês viram outras pessoas cumprimentando. Vocês viram que é assim que se faz. Qual que é o motivo da vergonha? É de ser observado, é de ser olhado? Não é todo mundo que é olhado? Não é todo mundo que cumprimenta? Então não tem motivo para ter vergonha. Você sabe fazer isso. Você sabe cumprimentar. E sabe conversar também. Você sabe como se portar socialmente. Você não vai fazer nada louco de outro mundo. Não, você sabe como que as coisas funcionam. Para chegar a conversar com alguém na rua, para chegar a conversar com alguém lá na padaria, que eu dei o exemplo, para você chegar e conversar
com uma pessoa importante do teu trabalho? Se não sabe, dizer, não, mas é uma pessoa muito importante, não sei bem como lidar, como reagir, pois vai lá no Google e pesquisa. Como conversar com uma pessoa importante no trabalho. Vai te dar um monte de dica lá. Vai te dar um monte de dica. No Google tem tudo, né, com relação a esse tipo de coisa, né? Só ficar falando, porque eu não sei como conversar, não vai te ajudar. Lá vai te mostrar exatamente o que fazer. Mas de maneira geral, de maneira bem geral, tô falando aqui pra vocês, a gente sabe como falar. A gente conviveu com outras pessoas. A gente sabe como se portar nas situações. Inclusive, o tímido às vezes tem um senso ainda maior com relação a como se portar, porque ele não quer fazer coisa errada, então ele fica observando e analisando como é que as coisas funcionam ali para que ele não faça nada errado. Se eu sei como fazer, como cumprimentar, se eu sei como conversar com uma pessoa, se eu sei o que é adequado, o que não é adequado de ser falado, por que eu vou ter tanta insegurança de fazer alguma coisa errada? Eu aprendi. Então, nesse item 2 aqui, né, nesse passo 2, a gente vai dizer para si mesmo, eu posso e eu consigo conversar, porque eu sei fazer isso. Porque eu aprendi a fazer isso. E se eu sou inexperiente ainda, eu tenho muita dificuldade ainda de conversar, eu vou aprender na prática. Eu vou desenvolver isso ali. Todo mundo é capaz de aprender. Eu sou capaz de aprender, vocês são capazes de aprender qualquer tipo de habilidade social. Então eu vou aprender se for o caso. E aí eu digo, nessas horas, para você se colocar nessa postura de segurança, uma pergunta que pode ajudar vocês é o seguinte, se respondam quando bater essa insegurança, quando vier esses achômetros ali, como a pessoa que eu quero ser se comportaria nessa situação? Como? Ela se comportaria olhando para baixo, acanhada, com vergonha, não falando nada? Ou ela chegaria lá e talvez daria um sorriso, ela talvez cumprimentaria, ela estaria ali com uma postura, né? Porque eu tô falando aqui com relação à linguagem corporal, agora ela estaria ali com os braços abertos, né? Os ombros abertos, o queixo erguido, olhando nos olhos da outra pessoa, sorrindo. Como que ela estaria nesse momento? Pois se a pessoa que eu quero ser, ela vai agir dessa forma, é assim que eu vou agir agora também. Isso, outra coisa que vocês podem fazer é até pensar naquela pessoa que vocês admiram. Coloque ali como um herói de vocês. Eu admiro lá fulaninho. Pode ser alguém da televisão, não precisa ser alguém próximo, alguém da televisão, de um livro, sei lá, alguém que você admira, que você diz, nossa, olha só como essa pessoa fala, olha só o jeito dessa pessoa, como eu gosto dela. Não é pra vocês copiarem a pessoa, tá? Não é pra copiar, porque cada um tem o seu jeito, tem a sua essência, tá? O que eu quero dizer aqui é que ela vai te inspirar. Essa pessoa, ela agiria de que forma? Ela agiria de uma forma segura? O que ela faria nesse momento? Pois eu quero ser segura também, eu vou agir desse jeito. Agora a minha postura vai ser outra. Então esse é o segundo passo. Primeiro a gente identificou os nossos achômetros que tem a ver com essas inseguranças, porque senão a gente só vai ficar se desmotivando com eles, com medo deles, e depois a gente colocou aqui, a gente vai se incorporar essa postura de confiança, tanto emocional, tanto com relação aos nossos pensamentos, aquilo que passa na nossa mente, como também na nossa postura física, né? Na forma como a gente se apresenta. Falei do batom antes pra vocês, né? Brincando. Poxa, se eu me sinto mais confiante com o batom, por que eu não vou lá passar um batom? Isso vai me trazer mais confiança também. Pronto. Vou colocar uma roupinha aqui que eu acho que eu vou ficar legal. É tão bom você poder se olhar no espelho e dizer, nossa, como eu tô bonita hoje. Nossa, olha como é que tá o meu jeito aqui. Olha como isso já vai ajudar vocês a ter segurança. O simples fato de se colocar numa postura assim, cuidar da sua imagem, cuidar do jeito como você está se apresentando. Então usem isso a favor. E como eu falei, não importa se é no trabalho, se é na padaria, se é para você ir até na esquina. Pratiquem no dia a dia ser uma pessoa confiante. Eu quero ser confiante, eu quero poder conversar com as pessoas desconhecidas também. Isso faz parte da vida, da rotina da gente. Pois então eu vou fazer. Ok? Até aqui, gente. O que vocês estão achando? Coloquem aí nos comentários. Eu vi que o Exo colocou que tá aprendendo muito bem a lidar com a rejeição. Vocês estão compartilhando muitas vitórias hoje, né? Vocês estão falando coisas tão bacanas. Fico muito feliz mesmo de poder ler esses comentários. Coloquem aí o que vocês estão achando da nossa aula até agora. Se tá ficando claro. Que aí nós vamos pro terceiro ponto.
E a aula passa rapidamente. Olha só, o terceiro ponto já é 7h38. Vamos lá. O que nós vamos fazer então para começar a conversar com essas pessoas que a gente ainda não conhece tão bem, né? O terceiro ponto aqui. Nós vamos agir. Nós vamos atuar, né? Nós vamos atuar. Beleza? O que significa isso? Ah, atuar de fazer de conta? Não. A gente é no sentido de agir, de começar a entrar em ação. O que nós vamos fazer? Como assim, Karina? Bom, primeiro você vai ter que saber que tu vai conversar com pessoas que você não conhece. Senão esse medo vai continuar sempre ali junto com você. Tu já tá pronto, você já, no sentido de estar mais forte emocionalmente, né, ali trabalhando esses achômetros, se prevenindo, você já tá se colocando nessa postura de confiança. Agora você vai começar a agir, vai começar a conversar com pessoas que você não tem tanto contato. E pra fazer isso, o que vai nortear vocês pra não sair aqui dessa aula e não falar? O que eu quero é que vocês saiam da aula e realmente comecem a atuar, a agir. Vamos lá, então vocês vão definir onde, como e quando. Isso são coisas que eu defino sempre que eu estou trabalhando com uma pessoa, né, em terapia, em atendimento individual. Ela vai fazer uma ação, é necessário definir essas três coisas. Sempre eu trabalho isso junto com a pessoa. E eu quero que vocês façam agora também aqui. Porque senão vai falar, não, agora a partir de hoje eu vou começar a conversar com estranhos. E aí? Vai mesmo? Vai fazer isso uma vez e depois vai parar? Então, vamos lá. Onde? Em que lugar? Ah, no meu trabalho, todos os dias, eu preciso... Eu convivo com algumas pessoas, mas tem outras aliás, vou melhorar aqui para ficar melhor. Eu convivo no meu trabalho com algumas pessoas, algumas eu converso, outras são mais estranhas, são pessoas mais distantes. Por exemplo, lá, a Karina. A Karina é mais estranha. Então eu vou conversar com ela. E eu quero, claro, eu não vou sair falando aleatoriamente com qualquer pessoa. Vou escolher uma pessoa que eu quero, que eu tenho interesse em conversar. Já defini onde, no caso, no trabalho. E já coloquei com quem também aqui, né? Então eu vou falar com a Karina no meu trabalho, no intervalo ali de 15 minutos que eu tenho, e eu vou falar sobre tal assunto. Como, né? Como que eu vou fazer isso? Ah, eu posso estar trazendo alguma questão ali com relação ao trabalho que a gente está desenvolvendo, a um projeto que a gente está fazendo, ou eu posso conversar alguma coisa pessoal ali, porque eu sinto que eu tenho essa abertura, ela é uma pessoa aberta, enfim. Aí vocês vão me vendo o que vale ali para essa pessoa. Às vezes, para algumas pessoas, falar de algo pessoal, assim, com quem você não conversou nunca, não vai ser a melhor alternativa, mas vocês vão sentindo ali como que essa pessoa é. Então, já defini onde, como, o que eu vou falar, né? E quando? Quando eu não defini ainda. Eu vou falar com ela amanhã. Eu vou falar com ela amanhã, de manhã, no horário do intervalo. E vou falar sobre tal assunto. Você consegue perceber como isso tá palpável? Não tá uma coisa assim aleatória? Eu falo quando me der na telha. Sabe? Porque senão a gente vai procrastinar, o medo tá ali. Ou não precisa ser amanhã, eu vou falar na terça, sei lá. Mas também não dá pra ficar deixando lá pra frente. Senão mais uma vez vai faltar ali a coragem. Logo, definam isso, gente. Eu quero começar a conversar com pessoas desconhecidas e me sentir confiante. Para que isso aconteça, eu preciso atuar, que é o nosso agir. Então, eu vou definir onde, como e quando. Ah, eu sempre pego o ônibus. Eu quero conversar com uma pessoa desconhecida lá no ponto de ônibus, porque eu quero me sentir mais à vontade no meu dia a dia. Pois então, eu vou fazer amanhã, quando eu vou pegar meu ônibus, a pessoa que estiver ali perto, eu vou pedir as horas pra ela. Ah, eu vou puxar assunto fazendo um elogio sobre a roupa que ela tá usando. Ai, que bonita essa roupa que tu tá usando, não sei o quê. Mas sejam sinceros, tá? Sempre sejam sinceros na comunicação de vocês. Já dá pra deixar pensado, né, o que vai ser dito, mas não vão sair mentindo aí, que não é legal, não. Aí não cria relacionamento legal, não. Tá bom? Ah, eu vou falar na academia. Eu vou toda semana na academia e tem uma pessoa lá que eu acho tão bacana, quero conversar com ela, mas eu tenho medo. Como, quando e onde? Na academia, com tal pessoa. Vou falar sobre, sei lá, um equipamento. Ah, eu tô usando esse equipamento aqui, eu tô começando, tu já usou? Acho meio
meio estranho ainda, não sei. Vai pensar como, beleza? Combinado? Aí você pode começar aos poucos, tá? Nossa, falar com estranhos pra mim é uma coisa muito louca, eu tenho dificuldade de manter a conversa, não consigo ir pra frente, o que que eu faço? Não comece querendo ficar lá conversando com a pessoa 20 minutos, 30 minutos, que isso vai ser muito pesado, vai ser difícil. Comece, por exemplo, com um minutinho. Eu quero conversar um minutinho com essa pessoa aqui. É só isso que eu quero. Mantenha essa conversa por um minutinho. Ou então, nossa, pra mim só olhar a pessoa já é demais. Só de olhar eu já fico tremendo, me tremendo toda. Então olhe pra pessoa e só diga um oi. Pode ser um oi humilde, pode ser um oi simples, não precisa... Só assim. Depois você vai aumentando, aí tu vai falando, fala por um minuto, mantém essa conversa por um minuto. Ah, depois eu já tô me sentindo mais à vontade por 3 minutos, 5 minutos. Quando você começa a perceber, isso vai ficando natural, isso vai ficando mais simples, mais tranquilo. E daqui a pouco falar com uma pessoa desconhecida nem vai ser mais difícil pra vocês, mas é uma prática contínua. Isso precisa ser sempre feito, porque senão vai ficar lá pra trás e depois vocês não vão desenvolver de fato essa habilidade. E aí nessas horas em que vocês vão falar com a pessoa, uma coisa que eu quero deixar claro aqui é: não se deixem dominar pelos achômetros. Percebeu que eles começaram a vir na cabeça? Percebeu que você tá pensando, nossa, a pessoa tá achando nada a ver do que eu tô falando. Nossa, eu tô falando uma coisa tão estúpida, eu tô falando uma bobagem tão grande. Quando você perceber que você tá fazendo esse tipo de coisa, que esses achômetros tá passando na tua cabeça, gentilmente deixa ele ir, não se apegue, não fique pensando nele o tempo inteiro. Não se apegue nisso. E volte a focar o teu pensamento, a tua atenção para aquilo que a outra pessoa está trazendo. Você vai começar a perceber que naturalmente, ao ouvir a outra pessoa, coisas vão passar na sua cabeça para você falar. E aquele problema do sem assunto não vai acontecer porque você vai estar conectado ali. Poxa, a pessoa está falando tal coisa. Então daqui a pouco eu já vou me lembrar de outra coisa. E eu vou poder sustentar essa conversa. A gente só sustenta uma conversa quando a gente está conectado com aquela pessoa ali. Se eu tô falando, e aí eu pergunto pra vocês, né? A Thaís, que eu vi que entrou agora aqui na nossa aula. Se eu perguntar pra Thaís, o que você achou disso que eu falei? E ela não ouviu nada. E ela tava lá pensando com medo, nervosa, como é que ela vai me responder? Como é que ela vai dar sequência na conversa? Não vai ter sequência, vai ser difícil pra ela. Agora, se ela ouviu o que eu falei, ela vai ser muito mais fácil ela criar argumentos, ela pensar em coisas pra poder estar trazendo ali. E para ajudar vocês, além disso, na questão prática do que falar, se por acaso você ficar sem assunto com essa pessoa estranha e tal, com essa pessoa desconhecida, né? Você pode falar de coisas do ambiente, isso ajuda muito. Nossa, eu não sei sobre o que falar, tá no trabalho, antes eu dei o exemplo, nossa, vou falar de um projeto que tá acontecendo, vou falar de alguma coisa que tá rolando ali no ambiente de trabalho, uma coisa simples do dia a dia. Como eu disse antes também, não precisa ser coisas grandiosas, nossa, vou ter que falar de coisas mirabolantes, não, as coisas simples do dia a dia, sabe? Traz ali um assunto que tem a ver com o trabalho. Tá em um outro espaço lá de um ponto de ônibus que eu falei. Daqui a pouco dá pra você perguntar, olha, você sabe que horas que passa tal ônibus? É a primeira vez que eu tô vindo aqui. Ó, uma coisa do ambiente, entende? Então o próprio espaço já vai dar indícios do que vocês podem falar, do que vocês podem fazer ali naquela hora. Outra coisa, né, sobre o que falar é vocês usarem o... Ai, agora me fugiu a palavra, vou mudar aqui para poder seguir. Então, é vocês falarem de si ou falar da outra pessoa. Então, por exemplo, você pode falar de alguma coisa que você gosta, você pode falar alguma coisa que aconteceu contigo naquele dia. Você pode estar falando de si mesmo, e é importante que a gente destrave também com relação a falar de si mesmo. E a gente pode falar sobre a outra pessoa, a gente pode fazer um elogio, por exemplo. Sabe, nossa, achei tão bacana aquele projeto que tu estava fazendo lá, eu li o teu texto, como é que foi para você desenvolver isso? E aí, vocês podem sempre fazer perguntas também, que vai ajudar a estimular essa conversa. Então, ao invés de vocês responderem, às vezes, coisas secas, diretas, breves, ou então sim ou não, ah, tudo bem, vocês podem falar ali o que a pessoa perguntou, né? Procure não dar essas respostas tão diretas, assim, e secas, que daí não vai dar margem para outra pessoa poder continuar essa conversa com vocês também. E procurem fazer perguntas, que vai estimular mais a conversa, a outra pessoa vai trazer mais coisa, você traz de volta e aí as coisas vão continuar ali. Então você pode perguntar como alguma coisa,
né? Como você pode perguntar o que você gosta, o que você prefere, quando você foi em tal lugar, quando que aconteceu isso, onde e você já passou por isso também? Já aconteceu com você? Percebe? Você vai fazendo perguntas ali que são abertas para outra pessoa responder. Então gravem isso, né? Perguntas, falem ali o argumento de vocês e depois façam perguntas, né? Como, o que, quando, onde, já. Isso vai estimulando. Ai, Karina, isso é muita novidade, é muita coisa. Pense em casa, em diálogos que você... Por exemplo, eu quero falar com fulaninho lá na academia, que eu disse. Poxa, por que eu não pego isso aqui e penso, como é que eu vou conversar? Como que você faz para usar tal aparelho? Né? O como. Você já usou esse aparelho aqui? Outra pergunta. Percebe? Então vocês conseguem ir ali criando coisas novas, pensando em coisas novas para poder conversar com as pessoas. E assim a conversa vai fluindo. Mas uma grande questão aqui, para a gente poder terminar essa nossa aula de hoje, é lembrar que o que muitas vezes nos impede de chegar nesse momento de atuar, nesse momento de conversar, são aqueles achômetros iniciais que ficam nos travando, que ficam fazendo a gente ficar com medo, ficar quietinho. Então não vamos deixar que isso aconteça. Uma pessoa desconhecida, ela não representa nenhum perigo. Ela é só uma pessoa que você ainda não conhece. E que ela pode ser uma pessoa incrível, ela pode ser uma pessoa legal, ela pode ser uma pessoa que vai gostar de você, que você vai desenvolver uma amizade, que você vai poder ter perto junto contigo. Ela pode ser uma pessoa maravilhosa. E pode ser que ela também não se conecte com você. E isso não vai ter a ver com você ser uma pessoa ruim ou não. Tá tudo bem, a gente vive falando com pessoas que se conectam com a gente e pessoas que não se conectam tanto. Algumas pessoas a gente vai criar, vai desenvolver uma amizade, outras pessoas não. A gente só precisa conversar ali no momento que precise e deu. E aí a gente pode até pensar qual que é o nosso objetivo com essa conversa. Eu tô chegando numa loja, talvez o meu objetivo não seja criar uma amizade profunda com aquela pessoa. O meu objetivo é simplesmente chegar lá e pedir o preço de tal coisa e comprar tal coisa. Pois então eu vou chegar lá e vou pedir o preço, vou ver se eu gosto e vou comprar ou não. É só isso que eu tenho que fazer. Eu tenho certeza que vocês sabem fazer. Só que daí veio um medo do julgamento, que tem a ver com esses achômetros aqui que eu trouxe para vocês no início da aula. Então não vamos deixar que eles nos dominem. Vamos começar a reconhecer, né, ver que a gente tem potencial, que a gente pode sim conversar com essas pessoas e que elas não representam nenhum perigo. Às vezes eu brinco, né? Elas não mordem. Eu até pergunto, né, para as pessoas. Já, depois que elas conversaram, né? Você chegou, conversou, e ela te mordeu? A pessoa mordeu você em algum momento? Ficou muito raivosa? Não, elas não mordem, gente. Ela é só uma pessoa que nem você. Que tá ali. Que você tem todo o direito de conversar, que você tem todo o direito de se aproximar. E tá tudo certo. Beleza? Então eu quero dizer pra vocês aqui no final da nossa aula. Escrevam aí o que vocês acharam da nossa aula de hoje. E quero finalizar dizendo para vocês se permitirem viver essa experiência nova, que pode ser uma experiência maravilhosa, pode ser uma experiência muito bacana. Se vocês tiverem dúvidas, alguma questão que vocês queiram dizer também, coloquem aí nos comentários. Enquanto isso, para a gente ir finalizando aqui a nossa aula de hoje, quero também falar para vocês que a gente trabalha tudo isso com relação às nossas interações lá no nosso curso Interagindo. Ele é um curso para que os alunos superem a timidez e se tornem confiantes nas suas interações, tanto no dia a dia, quanto no dia a dia, na vida pessoal, como no trabalho também. E a gente vai fazendo aqui essa construção de se fortalecer, né, de superar esse medo, de atuar, de fazer aquilo que a gente quer para superar a timidez em todas as áreas da nossa vida, tá bom? Então a gente vai pensar, eu quero fazer amizades, lá eu te mostro todas as ações que você precisa ter para fazer amizades. Eu quero conversar em grupos, todas as ações que você precisa ter para conversar em grupos, para falar em público, fazer apresentações na vida de trabalho, para conversar com clientes, colegas, enfim, todas as áreas ali da vida a gente vai trabalhando uma por uma para vocês praticarem, para vocês atuarem, para vocês quebrarem com esses achômetros, né? No sentido de não deixar eles tomarem conta de vocês. Trabalhamos todas essas inseguranças, esse lado emocional e colocamos em prática para que vocês superem a timidez nessas áreas. Então, se vocês quiserem conhecer o curso, fazer parte, né? Vai lá no link da bio aqui no Instagram, clica lá e conhece. Se o pessoal estiver assistindo no YouTube, que eu vou botar essa aula também no YouTube, na descrição do vídeo vai ficar aqui
o link do nosso curso, tá bom? Cliquem aí e vamos que vamos, gente. Vamos ver os comentários. Incrível! Aê! Estou amando essa aula de hoje. Me sinto tão mais leve porque usarei esses planos em minhas interações. Show de bola, gente! Maravilha! Vamos que vamos! Um beijo no coração de vocês e bora interagir, bora conversar com essas pessoas aí que podem ser muito maravilhosas e que vocês podem daqui a pouco construir uma interação também, tá bom? Beijão!